Eu vou convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Esse, inclusive, foi um texto previsto para leitura no dia 12, no nosso plano de leitura bíblica anual. Inclusive, eu espero que os irmãos estejam conseguindo dar conta desse plano. E para aquele que não começou, para aquele que desanimou, eu sempre relembro: parta do dia de hoje, feche o ciclo no ano que vem. Mas porque você não começou em janeiro ou porque perdeu alguns dias, não caia naquela ideia, agora não adianta mais. Não faça isso. Não é sábio, não é nem inteligente. É aquela história assim, ou eu faço bem feito ou eu não faço. Às vezes a gente tem que fazer uma coisa não tão bem feita e fazer. E fala aí a vocês um perfeccionista. A gente tem que vencer essa ideia do ideal e fazer o possível. E os perfeccionistas sabem como sofrem nesse sentido. Não é elogio nenhum ser perfeccionista. Então, nesse sentido, animo vocês a continuarem com essas leituras. Elas são fundamentais. Deus fala ali com a gente. Esse aqui foi o caso. Eu li esse texto no dia 12 e, sabe, aquela coisa assim, é isso. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. Interessante como Jesus aqui usa esses dois verbos: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. A gente ainda não entendeu essa frase de Jesus. Eu vou dar alguns exemplos hoje. Mas note o que ele diz: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus:
explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Esse texto tem um paralelo em Marcos. Nós vamos nos deter na perspectiva de Mateus. Vou fazer alguns comentários aqui a partir do que a gente está lendo, para depois a gente chegar numa conclusão. Fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém aqui vão até Jesus. Eles não pertencem a qualquer liderança, eles de fato vêm de Jerusalém e é provável que fosse até uma comitiva oficial. E nesse lugar em Jerusalém havia a fonte mais virulenta, de maior oposição ao ministério de Jesus. O ataque a Jesus vem por meio do comportamento dos discípulos de Jesus. Como também lá em Mateus 9,14, onde os discípulos de João Batista perguntam a Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuam, a mesma coisa. Só que agora é lavar as mãos. Claro que também somos informados de que os discípulos refletem as práticas do próprio Jesus, do Mestre. Há um registro em Lucas 11, onde Jesus vai à casa de um fariseu e ele não se lava antes de comer. Está lá. Tal mestre, tal discípulo. Mateus está muito mais resumindo aqui a história do que Marcos. Marcos tem um relato mais ampliado. Por quê? Porque Mateus não precisa explicar tanto quanto Marcos, porque Mateus tem como destinatários judeus crentes. O Evangelho de Mateus foi escrito pela terminologia usada, pela forma do texto ser construído, para um público de judeus crentes. Marcos lida com outras regulamentações farisaicas, além do lavar as mãos. Mateus não, Mateus vai se focar basicamente nesse tópico da tradição dos anciãos. Meus irmãos, essa é uma expressão repetida nos evangelhos. Tradição dos anciãos, tradição dos homens, tradição de vocês, tradição dos meus pais. Gálatas 1,14, por exemplo, Paulo usa essa expressão. Ou seja, quando essa palavra é usada nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos, claro, e nas cartas, nós estamos falando do grupo, do corpo de ensinamento oral que comentava a lei mosaica. É um conjunto oral de interpretações da lei de Moisés. Mas não só interpretações, é como se fosse uma regulamentação da lei maior, da lei mosaica, para se dedicar a detalhes, regramentos, regras. Tentar
legislar sobre a vida de cada um dos judeus daquele tempo. Inclusive, esse conjunto de tradição oral tinha as divergências dos rabis quando eles divergiam. Essa tradição era composta também das divergências. Na época de Jesus, essa tradição era transmitida também de forma oral. Mas os fariseus, embora não os saduceus, entendiam que essa tradição oral tinha a mesma autoridade, praticamente, do que a lei mosaica. Esse é o ponto importante aqui. Equivaliam-se em termos de autoridade. Depois esse conjunto oral de textos falados foi codificado e se tornou o que nós conhecemos hoje por Mishnah. Você já deve ter ouvido essa expressão. Um tratado inteiro, por exemplo, uma parte dessa tradição chamada Yadaim, lida só com as mãos. Yadaim, na verdade, é mãos em hebraico. Especificando detalhes como quanto de água deve ser usada para realizar uma purificação cerimonial válida. Se o homem, diz a tradição, derrama água em uma mão com uma única enxaguada, a mão está limpa. Mas se derrama água sobre as duas mãos em uma única enxaguada, as mãos serão impuras, a não ser que ele acrescente um pouco mais de água. Os sacerdotes eram obrigados a lavar as mãos e os pés antes de exercer o seu serviço no templo. O que fizeram então os fariseus? Fizeram disso uma questão de pureza cerimonial para todo mundo. E no desejo que eles tinham, legítimo até, de não se tornarem impuros, eles eram muito dedicados, muito zelosos, começaram então a aplicar essa lei para todo israelita. Mas aqui eu quero já desde o começo citar para vocês um texto que eu considero muito importante para nos ajudar nesse caminho. Romanos 10, versículos 1 a 3. Olha o que diz esse texto. Paulo aqui está lidando com os judeus, falando do seu ministério, e ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Continua. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Calma. Porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, tá? Muita força, muita dedicação, muito empenho, muita disciplina, mas sem entendimento. O que o senhor está dizendo então? Que a gente tem que ter falta de entendimento? Aliás, muito entendimento e pouca disciplina? Não. Mas ter muita dedicação sem entendimento não é bom. E o texto continua. Desconhecendo, porque a falta de entendimento, desconhecendo a justiça de Deus, aquela que Deus dá, com a qual somos vestidos, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então vê bem que a dedicação, a disciplina, o empenho, as rotinas, se elas não forem regadas com entendimento, elas vão trazer cansaço, vão trazer frustração, vão trazer aqui até uma rejeição à obra de Cristo, porque se você tenta se salvar com as suas obras, você rejeita Cristo. É o que Paulo vai escrever na carta aos Gálatas. Voltando ao nosso texto de Mateus, capítulo 15, versículo 3.
As palavras de Jesus apresentadas numa ordem um pouco diferente em Marcos, não são aqui uma resposta. Jesus aproveita a provocação e ele vai fazer um ataque a respeito desse assunto. Ele faz uma distinção fundamental entre a autoridade do mandamento de Deus, encontrado na Escritura, e a tradição da halaká. E ele insiste que os fariseus e os mestres da lei são culpados por transgredir o mandamento por causa da tradição que eles construíram. Eles ferem a palavra de Deus, o mandamento de Deus. No caso aqui, o tema tem a ver com os pais. Os textos que a gente vê citados aqui nos versículos 4 são de Êxodo 20:12 e 21:17, onde sim, o mandamento diz que devemos honrar pai e mãe, e que quem maldisser seu pai e sua mãe deve ser punido de morte. O verbo amaldiçoar, ou aqui no nosso texto, maldisser, tem o mesmo sentido. Kakologel quer dizer insultar, falar mal, ofender. Ou seja, aquele que fala mal de seus pais com certeza deve ser morto. Jesus está referendando o que a lei mosaica dizia. Evidentemente que ele vai trazer esse assunto para o Novo Testamento. E esse texto, essa lei vai mostrar o quanto pecadores nós somos, no caso, filhos que insultam pais, e o quanto eles precisam do perdão. Mas o rigor da postura, o rigor da penalidade, do enquadramento, Jesus, ele subscreve. Vocês, porém, diz o versículo 5, um vocês aqui muito enfático, transgridem o mandamento de Deus por meio das suas tradições. Fica evidente que para Jesus os filhos têm responsabilidade de cuidar dos pais. Isso não ficou lá atrás como lei, agora estamos na graça. Os filhos têm responsabilidade de cuidar dos seus pais. Mas a ganância podia liberar o filho dessa obrigação se ele, por exemplo, declarasse que os bens dele ou o dinheiro dele seriam usados para sustentar o templo. O que nós chamamos de corbã, um voto, uma oferta que eles fariam, desincumbindo-se, por exemplo, de ajudar os seus pais. Naquela época não havia seguro social, INSS, previdência, então viúvas, viúvos, homens idosos, geralmente eram ajudados pelos filhos. Mas havia jovens muito devotos, às vezes sinceramente muito devotos, que dedicavam seu patrimônio para o templo. E os pais ficavam sem subsistência. De novo, aparentemente muito devotos. Não estou falando de gente se desincumbindo de cuidar de pais, mas entendendo mal a palavra de Deus e dedicando seus bens ao templo. Esse voto poderia ser anulado de várias maneiras, claro. Isso não quer dizer que o indivíduo poderia usar os bens ou o dinheiro em questão, mas poderia negá-lo aos seus pais. Assim, a tradição da halaká estava anulando a palavra de Deus, que orienta os filhos a cuidarem dos seus pais. Pergunto: que tradições nossas que criamos ou nas quais fomos ensinados desde pequenos, dependendo da igreja da qual fizemos parte, que tradições têm invalidado a palavra de Deus em nossa vida?
O que consideramos palavra de Deus para fins de uma tomada de decisão? Oramos a respeito, conversamos com um irmão mais maduro na igreja, abrimos as Escrituras, tomamos conselho, ou a gente toma a decisão no achismo e diz depois: Deus me falou, Deus me mostrou, Deus nos mostrou. Não adianta botar o plural porque às vezes complica mais. Lembra sempre de Ananias e Zafira. Eles também entraram em acordo. E eu estou perguntando aqui uma coisa bem clara: adianta seguir outras pessoas, ou líderes, ou igrejas, se não estivermos seguros de que estamos seguindo de verdade a palavra de Deus, de que não derivamos para uma tradição interpretativa própria de uma igreja, de um grupo? Isso é muito perigoso. E às vezes você vê pastores que dão motivo de serem criticados, ainda fazendo sermões. Não fale mal das outras igrejas, não critique. Cada um faça o seu trabalho, deixa eu aqui continuar fazendo o meu. Sabe que o ministério apostólico tem essas duas tarefas, a tarefa positiva e a negativa. A positiva é dizer como é, e a negativa é dizer o que não é, infelizmente. E basta você pegar os evangelhos e as cartas e você vai ver que isso está lá o tempo todo. Há aspectos negativos e positivos, no mandamento também é assim. Há coisas que você não faz, o mandamento é não, 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 mas há outras coisas que você faz. Cristo vive em mim, não sou eu quem vivo, parte positiva, mas Cristo vive em mim. Então esse é um assunto que a gente lê e imagina assim que era coisa daquele tempo. Mas isso é completamente presente em nossos dias. Adianta seguir outras pessoas, ou líderes, ou igrejas, se não estivermos seguros de que estamos seguindo de fato a palavra de Deus, para não invalidá-la com um preceito local menor, espúrio. Imagina, quebrar o mandamento em todo culto, em toda a forma de ser cristão, porque eu adotei que para ser cristão essa é a caminhada, esse é o princípio, essa é a forma, e eu estou quebrando a palavra de Deus o tempo todo. Meus irmãos, sejamos como os crentes de Bereia, confiramos nas Escrituras o que tem sido pregado neste púlpito, nas mídias e nas igrejas, e não aceite menos do que isso. Isso não é ser rigoroso, isso é ser cristão e andar na palavra de Deus, sob pena de a gente invalidar a palavra com práticas que a gente tem de longa data. Aí você vai me dizer: mas todos têm erros. É evidente que todos têm erros, mas você está sendo convidado a seguir a palavra de Deus. Você tem meios de ler ela, praticar ela, viver ela, não porque os outros dizem, não porque os outros pregam. Você tem um compromisso que não pode ser desculpado, porque congrega numa igreja. Você tem um compromisso de responder pela sua vida, por ter guardado a palavra de Deus. Você diz amém para isso? Você não adianta congregar na igreja do caminho, na igreja X, Y, seja qual for, e desincumbir-se da responsabilidade de seguir a palavra de Deus. E eu vou explicar por quê depois. Quanto daquilo que seguimos e pelo qual nos pautamos são meras interpretações nossas que nos satisfazem ou convêm, mas que contrariam a palavra de Deus? Isso se dá muito no aconselhamento. Você senta com um casal e tenta corrigir práticas erradas, e aí você ouve como resposta: mas Deus me ama, pastor. Sim, Deus te ama. Mas o que a pessoa está querendo dizer com isso é: eu não vou precisar mudar, Deus vai fazer. Eu atendi recentemente uma pessoa
que literalmente só precisava mudar um comportamento errado, equivocado, flagrantemente equivocado, e a resposta da pessoa foi: Deus vai fazer. Aqui verificamos a importância de congregarmos numa igreja local onde a palavra de Deus é pregada com pureza, com exatidão, e onde os irmãos da comunidade conferem com as Escrituras se o que vem sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. Também vemos a importância de vivermos, e agora preste atenção também nisso, uma vida comunitária. De experimentarmos na comunidade a edificação de uns para com os outros, uma expressão muito comum no Novo Testamento, no curso do discipulado cristão. Escute, há coisas em nossa vida que não serão resolvidas por meio do púlpito. Não serão. O púlpito aqui tem um lugar importante, porque a palavra de Deus está no púlpito e ela direciona toda a vida da igreja, toda a atividade, inclusive civil, governamental, no que se refere à administração dessa igreja. A palavra de Deus, ela norteia todas as coisas, mas atenção, há coisas em nossa vida que não serão resolvidas por meio do púlpito, nem do pastor, nem por meio da nossa vida devocional, familiar ou individual. Nossos irmãos que estão ao nosso lado terão um papel insubstituível de aplicar a palavra de Deus naquelas situações da nossa vida que o púlpito não dá conta de resolver. Porque você vai sair com o irmão daqui depois de um culto, e aparentemente você entendeu a palavra, mas quando você age, o irmão vai poder perceber que você não aplicou, ou você, na verdade, não entendeu a palavra pregada, porque a palavra pregada, na situação do dia a dia, ali, orientava um tal tipo de agir, e você teve um outro. Então você não entendeu. E às vezes vai ter um irmão querido, piedoso ao lado, para dizer assim: não é isso, não pode ser assim, isso está equivocado. Sim, porque aqui nós estamos quase que num monólogo. A palavra de Deus é pregada, mas nem sempre a gente escuta esse retorno. E muito mais, essa palavra pregada vai gerar ondas de comportamento, de decisão e de jeito de funcionar no mundo, que dirão se você entendeu ela ou não. E como é que isso é verificado? Quando você tem uma vida comunitária, caminha com irmãos, você tem outros casais nos quais se basear e se animar, ou ser consolado, ou ser exortado. Você tem um conjunto comunitário que exerce a edificação recíproca de uns aos outros. É fundamental. Se você vem uma vez por semana e nós nos encontramos apenas nesse monólogo, vai ter áreas em sua vida que sua família e você sozinho, escute bem isso, não darão conta. Não darão. Por isso que Deus pensou o corpo de Cristo. Por isso que Deus pensou a edificação de uns para com os outros. Por isso que Deus deu dons à igreja para servirem à comunidade nesse sentido. Nossos irmãos terão um papel indispensável de aplicar a palavra de Deus naquelas situações de nossa vida que o púlpito não alcança. A importância da comunidade aqui também está no fato de ela garantir, pelo seu colegiado, que nenhum irmão ou irmã desenvolverá uma doutrina própria, paralela, pessoal, isolada e herética talvez. Por isso que é muito importante a pregação acontecer em meio à comunidade, porque se eventualmente o pastor se passa, se espera que alguém daqui diga: opa, pastor, isso aqui é isso mesmo? Mas tem esse outro texto aqui, como já aconteceu comigo, e eu pude trazer esclarecimento. Isso é muito importante. Isso, quem lida com teologia bíblica sabe a importância da comunidade como certificadora de que aquele grupo não está sendo um grupo do tipo Jim Jones,
que praticou um suicídio coletivo há muitos anos, numa espécie de manipulação que se fez naquela ocasião. Tinha discipulado intenso, viviam no mesmo lugar, uma mesma comunidade, mas o grupo estava errado. E várias pessoas tiraram a sua vida, estimuladas por uma doutrina espúria, algo trágico que até hoje nos é lembrado. Afinal, Paulo escreveu que a casa de Deus, que é a igreja, 1 Timóteo 3,15, é a coluna e fundamento da verdade. Nós não somos chamados a ser perfeitos hoje aqui nesse mundo, no sentido de obter a perfeição. Nós prosseguimos para lá. Mas nós somos convidados a viver nesse mundo o que aqui Paulo chama de verdade. Mesmo que isso tenha a ver com eu me revelar um pecador. Para Jesus e o reino, um homem deve estar disposto a deixar as lealdades familiares de lado e amar a Jesus de forma suprema. E aqui vem então a sutileza. Tinha lá um jovem que resolveu pegar os seus bens e doar ao templo, porque ele entendeu talvez que para seguir a Jesus ele tinha que deixar pai, mãe, filhos, família e tudo para trás. E se jogou para dentro do templo, como muita gente hoje faz, esquecendo da sua família, esquecendo das suas obrigações e do seu testemunho. Não. Você vai deixar para trás quando eventualmente teus familiares forem contra o Evangelho e te perseguirem. Você aí tem que tomar uma decisão e fazer uma escolha. Mas você não é chamado a se desincumbir da família como cristão. Então, de novo, a halakha, essa tradição oral, foi aquilo que mais pautava a vida ordinária, a vida comum. Embora o mandamento fosse lido nos cultos, também em casa, na vida devocional, como a halakha ela era detalhada em termos de comportamento, o pessoal começou a se focar em detalhes de como proceder e agir. E não se deram conta de que ela se deslocou do mandamento a ponto de contrariar o mandamento, onde a gente devia honrar pai e mãe, e filhos estavam se desincumbindo disso. Veja o versículo 7. Essa é a primeira circunstância registrada de Jesus chamando os fariseus e mestres da lei de hipócritas. Hipócritas. A acusação era que, embora eles fizessem uma demonstração de devoção a Deus, suas tradições religiosas tinham precedência sobre a vontade de Deus. Bom, eu já devo ter contado aqui, né? Vou contar de novo esse testemunho, né? Havia um casal que brigava muito, tal, mas o cara estava sempre no culto. Não faltava nada, cheio de incumbências, cheio de atividades. Um dia está lá, a esposa sobe as escadarias da igreja com as malas. E aí todo mundo se pergunta assim, o que houve? O que é isso? Não, eu vim morar aqui na igreja, porque aqui meu marido é outra pessoa. Em casa ele é um demônio, aqui ele é um santo, aqui ele é uma bênção. Então eu vim morar aqui, daqui a pouco a nossa vida muda. É claro que isso é uma brincadeira. A história é uma brincadeira. Mas isso acontece. A acusação era que, embora eles fizessem uma demonstração de devoção a Deus, suas tradições, suas práticas, como eles entendem que a fé afeta a sua vida, estou aqui ampliando um pouco, tinham precedência sobre a vontade de Deus.
Aliás, você tem que ter cuidado, né? Pastor, o que o senhor acha? Faço isso ou faço aquilo? Aí o pastor, dependendo de quem é, faz isso. Você tem que conferir na Escritura. Se você tem elementos da Escritura que embasem essa decisão, esse conselho, estou falando sério. Eles estavam cobrando dos discípulos de Jesus que os mesmos seguissem rigorosamente a tradição, mas os fariseus, ao mesmo tempo, desrespeitavam os mandamentos. Daí a hipocrisia. Por isso Jesus diz: hipócritas, vocês querem rigor na halaká e vocês transgridem a lei maior. Hipócritas. Ao se referir inclusive ao texto de Isaías aqui, o texto é de Isaías 29:13, Jesus não diz que Isaías estava certo quando disse aos seus contemporâneos para agora fazer uma aplicação secundária aos seus contemporâneos. Não, o interessante é que Jesus pega o texto de Isaías e diz que Isaías profetizou a respeito deles ali. Gente, esse texto é incrível. Não é que Isaías não tenha tido uma mensagem para os seus contemporâneos, mas é incrível a atualidade da mensagem de Isaías 700 anos antes para a realidade dos judeus de então. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A citação de Isaías segue a forma mais abreviada da Septuaginta, que é a tradução grega do hebraico do profeta. A ideia central da escritura citada por Jesus é que os fariseus e mestres da lei substituíram a verdadeira religião do coração pela religião da forma. Por isso a adoração deles é vã e seus ensinamentos não têm nada de autoridade divina por detrás deles. Por isso que eu estou um pouco impactado, né, com esse último vídeo de um pastor pregando: cada um cuide da sua igreja, não se meta com a minha, não critique os outros. Ao invés de responder com argumentos às críticas que foram feitas. Que Deus tenha misericórdia de nós e da igreja do nosso país, e para além do nosso país. A igreja nós precisamos de ajuda. Queridos, o julgamento é tão abrangente que questiona não só a halaká judaica, mas toda a adoração e ensinamento dos fariseus e mestres da lei. O ponto é delicado. A questão aqui, e aí muito importante você me escutar neste momento, não tem a ver com sinceridade ou adorar a Deus de coração e não apenas externamente com a boca, né? Porque a gente costuma fazer essa leitura, adorar a Deus de coração e não só com os lábios. Então a gente pensa que o profeta está questionando o mecanicismo, a automatização ou a desconexão entre o coração e o agir. Aqui é um pouco mais delicado. Por que eu digo isso? Porque a gente até pode estar muito bem intencionado, muito bem focado e o coração muito bem direcionado, por exemplo, num culto a adorar, mas nos é apresentado um Deus diferente. Nos é apresentada uma ideia diferente de Deus, virtudes diferentes, atributos diferentes, propósitos diferentes, mas eu estou ali sinceramente bem intencionado. Então eu fecho os meus olhos e eu ouço aquela mensagem e vem a adoração e eu quero isso. Você pode estar bem intencionado, é mais do que isso. O ponto é que podemos não estar enxergando que na verdade estamos contrariando a palavra de Deus em cima de uma prática de uma igreja local, e assim adorando um Deus errado, talvez um Deus criado ou domesticado por nós mesmos. Por isso Jesus diz: em vão me adoram.
em vão me adoram. Não há adoração aqui. Mas, para mostrar que não tem a ver com sinceridade ou não, veja o versículo 9, ele explica: escutem e entendam, o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, sim, isto contamina a pessoa. Então, o problema não é interior e exterior, basicamente, o problema é entender o que é a raiz dos nossos males. Você entendeu isso? Porque ainda hoje quem lê Isaías diz: então tá, o importante não é levantar as mãos, o importante é que o coração esteja conectado. Não só isso, você tem que estar conectado no Deus verdadeiro, com atributos verdadeiros que de fato prometeu o que prometeu na sua palavra, e não conforme alguns pregadores dizem que ele prometeu. É isso. Escutem e entendam. O que contamina não é lavar ou não lavar as mãos, mas é o pecado que está dentro do coração, que sai pela boca, como sintoma de uma coisa muito pior que está dentro de nós. Se você não tem essa compreensão de pecado, você nem entende a salvação e o Evangelho de Cristo. Por isso os judeus estavam afastados, preocupados em guardar a tradição, cumprir tudo certinho para se tornarem aptos. O problema não tem a ver com sinceridade, o problema tem a ver com compreensão adequada de quem é Deus e da sua palavra. O que contamina não é lavar ou não lavar as mãos. O que contamina é o que vem do coração e sai pela boca. A farpa, a partir do versículo 10, mais contundente de Jesus contra os fariseus e os mestres da lei, até então era particular, mas agora ele se vira para a multidão. Os versículos 10 e 11 respondem à pergunta que os fariseus fizeram no versículo 2. Os discípulos chamam de parábola o que Jesus ensina agora. Ao apresentar a parábola à multidão, Jesus exorta-os a entender, porque a intenção não era que a parábola fosse obscura, embora alguns manifestaram dificuldade para compreendê-la. Então, ser cristão não é deixar sua racionalidade de lado. Eu gostei muito do que o Guilherme falou aqui na nossa conferência em novembro. Mesmo que você seja a pessoa mais pentecostal do mundo e acredite nos dons como a gente acredita, no enchimento do Espírito como a gente acredita, quando o Espírito Santo te tocar, nunca vai ser diretamente, ele vai tocar alguma parte do teu corpo que vai gerar alegria, que vai gerar êxtase, que vai gerar algum tipo de reação. Quer dizer, a gente é um todo integrado. E às vezes, numa perspectiva mais pentecostal, parece que a gente é só espírito, tudo que é corpo é ruim. Ficamos num dualismo. Mesmo quando o Espírito Santo te tocar, ele vai disparar hormônios, vai disparar química cerebral, vai disparar coisas na tua vida que levem você a ter uma experiência. E nem por isso é menos de Deus. Não, se não for puro e direto do Espírito, se eu for para o púlpito e tiver preparado o sermão e não tiver lá receptivo para receber o cartucho, cartucho é das antigas, né? É o pendrive, tem outras ainda. Se eu não receber ali na hora, não é pão quentinho, que nem ouvi tantas vezes, não é pão quentinho. Já peguei cada pão quentinho que eu vou te dizer. Ou seja, o verbo aqui usado, contamina a pessoa, é koinoi. E é usado aqui pela primeira vez no Novo Testamento. O sentido dele, na verdade, contaminar a pessoa, olha que interessante, no grego é
tornar comum. Por quê? Porque participar do que era comum para um judeu era cerimonialmente tornar-se impuro. Olha o dualismo aqui. Jesus preocupado com o coração e o cara lá preocupado com lavar as mãos, entendeu? O que era comum era visto como impuro, então a tradução tem que ajudar aqui. Senão a gente não ia entender. Como assim? O que é comum? No versículo 12, vemos já um desfecho que é específico de Mateus, que a gente não encontra em Marcos. Porque é quando os discípulos se afastam da multidão e perguntam a Jesus o significado da parábola. Não só isso. Os discípulos perguntam porque veem que os fariseus não entenderam o bastante e ficaram indignados, ofendidos. A gente vê isso no versículo 12. O pedido dos discípulos para que a parábola fosse explicada não mostra que eles são mais obtusos de entendimento do que os fariseus, mas que eles, como a maioria dos judeus da época, têm os fariseus em alta consideração. Hoje, o fariseu tem uma imagem caricaturada, mas nem sempre foi assim. Sempre foi o povo, dentro do judaísmo, zeloso de guardar a lei, bem intencionado. Eles são a sucessão dos macabeus, que tiveram uma revolta, conhecida como revolta dos macabeus, para purificar o templo, as práticas religiosas judaicas. O papel deles foi muito importante. E os macabeus foram sucedidos pelos fariseus. Então, os judeus queriam entender onde os fariseus estavam errados. Daí então o pedido de explicação da parábola. Portanto, os versículos 12 a 14 não estão fora de lugar. Jesus deve desiludir os seus discípulos quanto à confiabilidade dos fariseus e mestres da lei como guias espirituais. É mais ou menos o que nós temos que fazer hoje, quando a gente pega os influencers e formadores de opinião com um catatal de seguidores. A gente tem que dizer o óbvio para os nossos irmãos: não tem autoridade bíblica. Não vá porque é multidão, não vá porque tem muito seguidor, ou porque tem muito dinheiro, ou porque faz maquiagem e dá curso de maquiagem enquanto prega e faz essas coisas. Não se iluda com isso. Mas nós nos iludimos sim, tem muito seguidor, então deve ter uma coisa boa. Sim, vai lá, o Edir Macedo também tem. Já contei essa aqui, né? Um dia eu fui atacado nas redes sociais. Na verdade, fiz uma crítica, uma mensagem de um pastor da Mevan. Eu não fiz ao pastor, eu fiz a interpretação que o pastor fez. Sem amparo. Aí veio o grupo dele e me defendeu o pastor. Bom, eu não sabia até então como é que o negócio funcionava. Aí um deles comentava assim, ó, pastor tal, que eu não vou citar o nome, tantos seguidores, pastor Christian Maiacono, 3.000. Preciso falar alguma coisa a mais? A gente está rindo, mas é assim que funciona. Você pensa assim também. Isso é muito sutil. Você pensa assim também. Para negócios, para empresas, para serviços, a gente, raras exceções, pensa diferentemente. A gente é induzido a acreditar que, como tem muita gente seguindo, o cara deve ser bom. E a gente vai, a gente compra a ideia. E eu tenho que falar sobre isso porque é uma batalha injusta. Uma pregação por semana, um púlpito por semana, e você vivendo em rede social os demais 7 dias. Não vou falar 6, porque eu acho que é difícil que domingo aqui alguém não assista rede social. Ou seja, Jesus tem que desiludir os seus discípulos quanto à confiabilidade dos fariseus e mestres da lei como guias espirituais. E tem que explicar a parábola. Isso não quer dizer que esses versículos transformam a sessão toda num ataque pessoal contra eles.
mas sim contra o uso que eles fazem da lei. E a hipocrisia então que manifestam. Jesus aqui, queridos, no versículo 13, usa duas imagens. A primeira prediz a extirpação de qualquer planta que não tenha sido plantada pelo Pai Celestial. Israel com frequência se via como a planta plantada por Deus. Há vários textos no Antigo Testamento nessa direção, e os profetas viraram a imagem contra eles. Que essa planta vai ser cortada, que essa planta vai ser derrubada, já que essa era a imagem dada a Israel. Assim, Jesus não está dizendo que toda falsa doutrina será extirpada, mas que os fariseus, os líderes do povo, não são a verdadeira parte da plantação de Deus. E isso foi chocante para aqueles discípulos. Hoje, de novo, a gente entende o fariseu e o farisaísmo distante de um seguidor de Jesus, não naquela época. Isso foi chocante. Mas há uma segunda imagem, versículo 14, que pode depender de um título que aparentemente alguns líderes judeus atribuíam a si próprios naquela época. Eles tinham a lei, raciocinavam eles, e por isso era apropriado que fossem guias de cegos. Se autodenominavam assim. Jesus se opõe. Em sua percepção, são cegos guias de cegos. E ambos os cegos cairão num buraco. Meus irmãos, seja criterioso. Não se desencumba, leia a Bíblia, interprete a Bíblia, estude a Bíblia. Não se deixe levar pelas emoções de um fundo musical de um vídeo, por tons apelativos e emocionais. Cuidado! Qual halakha você tem seguido? Qual tradição tem pautado a sua vida? Você pode até verbalmente dizer que é a palavra de Deus, mas você já incorporou um jeito de funcionar e deveria conferir de novo esse jeito de funcionar com as Escrituras. Embora os fariseus e os mestres tivessem pergaminhos e os interpretassem nas sinagogas, isso não quer dizer que eles entendiam esses pergaminhos adequadamente. Ao contrário, eles eram cegos, não entendiam as Escrituras. Os mestres da lei não entendiam as Escrituras. Aí vem de novo, eventualmente, alguma crítica que alguém possa fazer como cristão a quem estuda teologia. E de verdade, tem que ter o seu cuidado mesmo. Que curso é? Que faculdade é? Que confessionalidade é? Mas a gente tem que ter cuidado. Eram eruditos, ninguém questionava. Chegavam com toda uma bagagem educativa, todo um currículo. Como é que o povo vai questionar? Como é que na sinagoga alguém vai dizer, não, não é assim? Claro, faz sentido. É por isso que a igreja não é chamada a ser conduzida. Ela é chamada a ser igreja. Ela é chamada a ser coluna e baluarte da verdade. Ela é chamada a dar testemunho. Ela é chamada a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E não se omitir. Quem sabe muito do que acontece hoje, em termos de igrejas não saudáveis, aconteceu por nossa omissão. Quem sabe? A denúncia de Jesus pressupõe que todos que entendessem de fato a palavra de Deus discerniriam quem Jesus era e o seguiriam. Os fariseus não seguiam a Jesus, portanto, não tinha como eles entenderem as Escrituras. Note aqui Jesus como chave hermenêutica. Como ele mesmo falou, as Escrituras testificam de mim. Que estudo bíblico é esse? Que escritura é essa
que não converge e glorifica Cristo. Por fim, Pedro aqui vai falar em nome dos outros discípulos, no versículo 15 e 16, o fracasso dos discípulos em entender a palavra surpreende Jesus, a ponto de ele dizer: vocês também ainda não entenderam. O embotamento aqui da compreensão pode ser entendido nos outros, mas em vocês, discípulos, seguidores. A pergunta, longe de diminuir o fracasso dos discípulos, amplia a gravidade deste problema. E aí nós nos detemos especialmente em alguns exemplos aqui que Jesus elenca no versículo 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, foi para isso que Jesus veio. Porque se é de lá dentro que a gente está contaminado, não tem outro remédio a não ser redimido pelo Filho de Deus. Se é lá de dentro que vem, não há comportamento, não há prática cognitivo-comportamental, não há coisas que, fazendo externamente, consigam lidar com aquilo que vem de dentro, a não ser quem pode me transformar ou me perdoar, me redimir e começar a fazer em mim uma nova criatura. E o dilema continua hoje. Sim, a gente pensa mal dos outros. Sim, o adultério é uma coisa possível entre cristãos. Sim, imoralidade sexual pode sim ser uma realidade nas famílias. Sim, falar mal dos outros para prejudicar os outros, mentindo, é uma realidade dentro da igreja. Sim, homicídios, nem que seja com palavras, em que a gente vai destruindo a imagem ou uma pessoa que Deus fez a sua imagem e semelhança. Nós somos essas pessoas aqui. Nós somos essas pessoas que Jesus veio redimir. Essa é a nossa grande chaga, a nossa grande doença. E é por isso que ninguém deveria ter vergonha como se fosse melhor do que o outro, porque todos neste lugar têm exatamente estes problemas. E se não forem tratados, levarão você a externar esse problema. É o caso do casamento. Eu poderia fazer um exercício agora aqui nessa manhã e fazer você perguntar para a sua esposa, ou você, esposa, para o seu marido: você me basta. Você é tudo aquilo que eu preciso. E eu acredito que alguns de vocês, empolgadamente, com aquele sorriso no rosto, iam prontamente se virar para a esposa ou para o marido e dizer: tu é tudo o que eu preciso. E eu teria que imediatamente dizer a seguir: não. Se a tua esposa, se o teu marido por tua expectativa tem que entregar tudo aquilo que você imagina, você está fazendo da esposa ou do marido um Deus. E muita gente constituiu o seu casamento dessa forma, até que num dado dia apareceu uma mais bonita, um mais bonito, um mais fortinho, alguma oportunidade se construiu, e daqui a pouco eu, sem saber que é Deus quem mantém aquela relação acima de tudo, eu achei que tinha alguém que entregava mais do que a minha esposa,
ou alguém que entregava mais do que o meu marido. Um dia eu aconselhei um casal sobre separação, e eu nunca esqueci, a esposa disse: pastor, por favor, eu não gostaria que o senhor interviesse nesse momento. Já era uma segunda situação, porque eu não gostaria que ele voltasse porque o senhor interviu. Tipo assim, ele tem que voltar porque ele gosta de mim, porque eu sou o suficiente, porque eu basto. Essa é uma leitura cristã de casamento? Não é. Tem dias em que o marido e a esposa brigam, e às vezes uma decisão precipitada e impensada é tomada naquela hora. Certamente naquela hora se vai dizer: o amor se foi, não sobrou nada. Mas quando você tem uma outra leitura do casamento como aliança com Deus, como compromisso com Deus, não importa o que aconteça, os desafios que venham, você vai buscar em Deus e não na apreciação do outro a estabilidade, o fundamento, a liga daquela relação. Então, você casado, atenção, talvez você nunca passou por isso, mas vai aqui um conselho de um pastor: não apenas esteja com a tua esposa ou com o teu marido enquanto vocês se bastam um para o outro, porque um dia pode não bastar. Esteja com a tua esposa por um compromisso com Deus, porque um dia ela pode te decepcionar, ou o marido, e mesmo assim você, porque está ligado em Deus, você vai buscar sua esposa, você vai amar sua esposa, você vai perdoar sua esposa, porque o que importa é o compromisso que você primeiro fez com Deus. Ou você pode fazer da esposa um ídolo. Estes ídolos são mudos e não falam, eles caem. O casamento é uma beleza. A esposa e o marido são dádivas de Deus, mas não transformem as dádivas de Deus, em ídolos. E de novo aqui a minha recomendação do livro do Keller, Falsos Deuses. Me escutem, casados. A gente envelhece, as coisas da vida mudam. Nutra o seu casamento numa base espiritual, entendendo que mais do que se dá bem, mais do que olhar para ele ou para ela como pessoas que entregam tudo e realizam você, como cantamos agora há pouco, tem uma sede que homem ou mulher algum podem saciar. Só Jesus pode saciá-la. Faça de Jesus o teu alimento, teu Deus e a tua vida. Guarde o meu conselho, de verdade, porque você pode ter 40 anos de crente e você ainda vai ter do coração a tentação do adultério, do mau pensamento, da blasfêmia, da mentira. Baixa a tua cabeça. Senhor, nesta manhã, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Como temos orado nesses dias aqui, se o Senhor observar iniquidades, quem subsistirá? O Senhor sabe tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor vê tudo. Não deixa mais a gente se enganar, Senhor, e viver de aparência. Nos ajuda, tu estás voltado, preocupado por aquilo que sai de dentro. Nosso coração, nossos desejos, nossos pensamentos, que às vezes até são mal nutridos, incentivados em caminhos pecaminosos. Senhor, perdoa-nos. Essa é a tua palavra, nos ajuda. Nós carecemos de ti, sozinhos não vai dar. Sim, nesta manhã nós viemos aqui reconhecer de novo que somos pecadores, que o nosso problema é de dentro, vem lá de dentro, de nossa natureza caída, corrompida.
E ela é que faz a gente agir, pegar, tocar, caminhar. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, me ajuda a confessar os meus pecados. Me ajuda a ter a humildade de não confiar em mim mesmo. Me ajuda a não tentar minha autorredenção a partir de comportamentos na frente dos outros justos. Me dá a humildade que eu necessito para reconhecer que eu sou um pecador, que eu sou carente de Ti, que eu não sou melhor do que ninguém, que eu preciso do Teu perdão, preciso da Tua condução em todo o tempo, porque eu erro, porque eu me engano, eu me emociono, eu me seduzo, eu me iludo, eu faço planos que não dão certo. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda nessa manhã a desvendar o meu coração, não para desespero. Pelo menos não, porque Tu podes me redimir. Mas não me deixa andar enganado sobre mim mesmo. Ao mesmo tempo em que eu me abraço com a Tua cruz e com Teu perdão. Nessa manhã, Senhor, toca a vida do meu irmão, da minha irmã, que podem estar passando por desafios na família, na sua fé, com relacionamentos no trabalho. Tu és um Deus que fala. Tua palavra não volta vazia. Nós não estamos falando aqui de tradições ou vãs tradições. Estamos falando da Tua palavra que cumpre o propósito para o qual ela é pregada, liberada. Nos ajuda, Jesus. Trabalha na vida de cada um de nós aqui nesse lugar. Pelo poder do Teu Espírito. Pelo poder do Teu Espírito. Nós Te pedimos isso nessa manhã.